Olá, turma! Tudo bom, pessoal, com vocês? Tia Kézia aqui mais uma vez aí, ó, na casinha de vocês, na tela desse computador, dessa televisão, desse celular. E aí, nós estamos hoje aqui voltando com uma videoaula, com a aula de português. E em português, nós vamos estar aí explicando as atividades da página 39 até a 43, tá bom? Mas antes, Tia Kézia vai explicar para vocês uma regrinha sobre a acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas, tá? Palavras monossílabas, relembrando aqui para vocês, são palavras que só têm uma única sílaba, tá certo? E aí, elas são, por regras, acentuadas obrigatoriamente. Porém, existe uma regrinha para cada palavra acentuada. Por exemplo, quando a gente pronuncia uma palavra com mais força, e apresenta um significado próprio, ela é classificada como monossílaba tônica e ela é obrigatoriamente acentuada. Tia, e aí existem duas regrinhas de acentuação dessas monossílabas tônicas, tá certo? A primeira é terminadas em A ou AS, E ou ES e O ou OS, tá? Então, palavras que são terminadas em A, que são monossílabas, terminada em A, em E ou em O, elas têm por obrigatoriedade ser acentuada. E aí elas podem vir seguidas de S ou não. Por exemplo, a palavra pá é terminada em A e ela acentua na letrinha A. A palavra nó, ela é acentuada porque é terminada na letra O, na vogal O. A outra regrinha de acentuação das monossílabas é quando elas terminam com o som aberto em ditongos. Por exemplo, el, ei e oi, certo? Com o som aberto. Por exemplo, na palavra véu, nós temos aí o encontro das duas vogais, os ditongos é com u. E nós acentuamos na vogal é. Então, nós temos aí outra regrinha que, por obrigatoriedade, os monossílabos, eles têm que vir acentuados também nas vogais, nos ditongos, que é o encontro das duas vogais. Desculpem. El, oi ou ei. E também pode ser seguido de S ou não, tá certo? Então, mais pra frente aí, vocês vão agora ver as atividades e vão aí, de acordo com a explicação que tia Kézia deu, continuar fazendo, tá bom? Fique agora com a atividade. Então, gente, na atividade aí da página 39, vocês vão primeiro acentuar na letra A, B e C todas as palavras que se acentuam, tá? Lembrando que cá, fá, lá, spá e gás, elas são acentuadas. Agora, tem pais e faz na questão 1 da letra A, certo? Que não são acentuadas. A gente não acentua pais e a gente não acentua faz. Agora, vocês, depois que acentuar, vão escrever, completar a frase, que diz assim: acentuam-se as palavras, o quê? Vocês vão escrever nesse espaço as palavras que vocês acentuaram, tá? E vão dizer o porquê que elas são acentuadas. São acentuadas por quê? Porque são monossílabas tônicas, tá bom? E são terminadas em A, em E ou em O, tá bom? E aí, na B, fé, te, pé, mês, trem, bem e três. Vão aí acentuar as palavras e depois vão completar a frase. Acentuam-se as palavras. Quais são as palavras que foram acentuadas?
Vocês vão escrever no espaço e depois vão dizer o porquê. Porque elas são monossílabas tônicas. E aí elas terminam em quê? Em E, certo? Na letra B, as palavras acentuadas, elas vão terminar em E, tá certo? Na letra C, sim, continuando a frase da letra B, ele diz assim, seguidas ou não da letra S. Então, independente se ela for seguida da letra S ou não, ela tem que ser acentuada, tá bom? Na letra C, som, só, som, pó, bom e dó. E cós são as palavras da letra C. Vocês vão acentuar e depois vão dizer o porquê que acentuam-se essas palavras. Aí vocês vão escrever essas palavras aí no espaço e depois vão dizer o porquê. Porque elas são monossílabas tônicas e terminadas em... Elas terminam em que letra? O. Se você observar, termina em letra O, mas tem uma, tia, que se chama cós, que termina em S. E ela se acentua. Lembra que tia Kézia disse que elas podem também vir acompanhada de S? Pronto. Então, seguidas ou não da letra S. Questão 2. Vocês vão relacionar a coluna, a primeira coluna de acordo, a segunda coluna de acordo com a primeira. As palavras são rei, voz, dor e pneu. Na B, as palavras são dói, sóis, céus e réus. Aí, do outro lado, tem dizendo assim, qual dessas regrinhas aí, dessas palavras, acentua-se monossílabas tônicas terminadas em oi, el, ei, seguidos ou não de S? Qual é aí que vai ficar? Lembre-se que é seguido ou não de S. É só você procurar se é a ou é a B, que tem palavras terminadas em oi, el ou ei, e seguidas ou não da letra S, tá? Abaixo, a outra frase, vocês vão aí observar se essas palavras são acentuadas monossílabos tônicos, que terminam em A, E, O, ou, oi, ei, eu e ei, seguidos ou não da letra S. Então, qual dessas palavras aí, aonde é que vai ficar, né? A A ou a B? Você vai lá marcar quem é A e quem é B, tá certo? Vão relacionar. Na página 40, é uma pesquisa para vocês procurar em jornais, revistas velhas, livros velhos, palavras que são terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS. Depois, palavras nos ditongos abertos, como eu ou eus, ei ou eu, eis, oi ou ois, certo? E palavras sem acento, tá bom? Monossílabos tônicos sem acentos. Lembrando que são palavras monossílabos, tá? Que só tem uma sílaba. Vocês vão pesquisar palavras assim. Que são terminadas em A, E ou O, ais, eis e ois. Que são terminadas com eu, ei ou oi, ou seguido ou não de S. E monossílabos sem acento, tá certo? Na questão 4, vocês vão completar as frases com as palavras S ou SS. Lembra que tia Kelly explicou sobre os sons do S e do SS nas palavras? E aí a gente viu que o S ele também tem som de Z, dependendo se ele estiver no meio de duas vogais. E para ele ficar com o som de S no meio de duas vogais, a gente precisa colocar o dígrafo, que é o SS, tá certo? Então, a primeira palavra, para não ter dúvida, a tia vai falar e vocês vão aí colocar se é com S ou é com SS. Letra A, casamento. Letra B, sabedoria. Letra C, famoso. Letra D, assombrado. Letra E, sombra. E letra F, passeio.
página 41, a questão 5 diz assim: preencha as colunas abaixo com as palavras da atividade anterior. Então, essas palavras da questão 4, vocês vão retirar elas da questão 4 e vão preencher nesse quadro aqui na questão 5, tá? Então, palavras com início com S, palavras que têm o S entre vogais e palavras escritas com SS, tá certo? Na 41, vocês vão marcar a opção em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação, tá? E aí nós temos filó, nós, pois, véu, na letra A, né? Aí na letra B, véu, reis, réis e céu. Na letra C, crê, vê e relê. E na letra D, mar, sofá e dá. Então, qual é a letra I? Qual é a alternativa? Que todas as palavras estão seguindo a mesma regra de acentuação. Vamos pensar aí, que a Kézia explicou. A letra A não pode ser, porque na letra A eu tenho filó que termina com O, mas eu tenho nós que termina com S e tenho pois que termina com S. Então, ela não está seguindo a mesma regra. Na questão B, véu está terminando com el, com ei e com el novamente. Olha aí, são palavras que são terminadas em ditongos abertos, não é isso? Vamos ver se é a B. A C tem crer, ver e reler. Tá na mesma regrinha? A letra D, mar, sofá e dá. Está na mesma regrinha? Então, vai ter uma alternativa aí que vocês vão encontrar, que ela vai estar na mesma regra de acentuação. E detalhe, são ditongos, hein? Ou seja, duas vogais juntas, tá? É uma dica. Questão 2. Leia as alternativas abaixo. Tem a primeira frase. Todas as monossílabas tônicas são acentuadas. Isso é verdade? A acentuação das monossílabas tônicas segue uma regra. Elas seguem regras? Seguem sim, tá? As monossílabas tônicas têm significado próprio? Na explicação do início, a tia Kézia disse que as palavras, elas têm sim uma classificação própria, tá? Um significado próprio. Então, vocês vão aí ver quais são as questões que estão corretas e vão marcar lá, tá? Qual é? Na página 42, a questão 3. A letra S, ela pode representar diferentes sons, de acordo com as letras que a acompanham. As palavras abaixo estão escritas corretamente, menos, com exceção, menos da palavra A. Promessa. Promessa está escrito com 2 S. Promessa tá certo? B. Ofensa. Ofensa está escrito com um S. Ofensa tá certo? Classificação está escrito com um S. Classificação está correta? E último, misto. Misto aí, está correto? Então, vocês vão marcar a alternativa em que a escrita da palavra está errada, tá certo? Gente, para a página 42 e 43, nós temos uma declamação de poema em cordel. O que tia Kézia vai pedir? Como nós estamos distantes, vocês vão escolher uma leitura de cordel, vão pesquisar lá na internet, ó, vão escrever ou vão tentar, vão ter que escrever, né? Vão escrever, escolher um cordel, pode ser pequeno, tá? Vão escolher esse cordel, vão escrever ele e vão treinar a leitura.
Aí tia Kézia vai marcar uma outra aula de português online, tá? Para ver qual foi os cordéis que vocês escolheram. Vocês vão falar o título dele, porque escolheu e tal. E eu vou querer que vocês me mandem em vídeo, assim como tia Kézia está gravando para vocês, eu quero que vocês me enviem os vídeos de vocês declamando esse cordel, tá? Então você vai lá na internet e vai pesquisar um cordel sobre o amor, sobre a paz, um cordel sobre a escola, alguma coisa assim sobre cordel. Pesquisa um cordel, escreve, treina a leitura. Mamãe e papai vai pegar a câmera, vai gravar você declamando esse cordel, tá certo? E aí vou enviar para tia Kézia, porque eu vou precisar avaliar, tá certo? E aí tia Kézia vai lançar a notinha de vocês lá no portfólio. Para quando a gente voltar disso tudo, tia Kézia juntar o que vocês fizeram e dar a notinha de vocês, tá bom? Então, galerinha, por hoje é só. Boa atividade, escolham bem o cordel, treinem bastante, façam um vídeo e manda para tia Kézia, tá certo? Tchau, tchau, até a próxima!